o tempo e o espírito. Há muito tempo as melhores mentes da história, as melhores mentes da humanidade se questionam: quem sou eu? Qual o melhor caminho? O que é a vida? Não é assim? Assim se formou a filosofia, a ciência, a religião. Os melhores círculos em cada um desses caminhos sempre se debateu sobre essas questões, sem conseguir grandes avanços, mas exercitando-se. A falta de avanço se deu porque se fez ainda dessa busca uma guerra de egos. Uma vivência teórica, um estudo teórico. Aqueles que conseguiram sair dessas armadilhas cresceram com essa reflexão prática, cresceram com esse novo modelo de vida que emerge da reflexão vivida. Jesus aqui vem nos oferecer duas ferramentas fundamentais para a compreensão de nós mesmos, da trajetória que nos compete, do que é a existência. Ele mesmo disse ser o caminho, a verdade e a vida. Aqui as ferramentas são o tempo e o espírito. Vejam vocês se não é isso que a gente aprende com os ensinamentos de João 16, versículos 16 a 19. Ele falara aos discípulos que um pouco de tempo e eles o veriam, e um pouco de tempo e eles não o veriam porque ele iria para o seu Pai. E os discípulos não entenderam. E a passagem é essa, em que os discípulos não entendem e ele os elucida mais uma vez. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. E porquanto vou para o Pai, diziam. Pois que quer dizer isso, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: na verdade, vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quanta meditação podemos fazer em cima desse tema? Claro que nunca o esgotaremos, mas aqui a nossa função sempre de estimular as suas reflexões. Então, vamos lá. Tempo e espírito são um imenso desafio para a humanidade que é imediatista e materialista. Foi sabendo dessa condição humana e da grande transformação que vive aquele que aprende as lições do tempo e do espírito, que Jesus procurava sempre expandir o ponto de vista dos seus discípulos. Alguns, olhando a humanidade de hoje, podem dizer: então Jesus fracassou, porque a humanidade continua materialista e imediatista, sem perceber que ele mesmo, ao pensar assim, que a humanidade em nada avançou, mesmo com a proposta de Jesus, está sendo imediatista e materialista.
Em primeiro lugar, a gente pode pensar: que seríamos nós, onde estaríamos nós sem Jesus? Sem suas curas, sem seu exemplo, sem seus ensinamentos. Não é mesmo? Em segundo lugar, nós, ainda hoje, estudando a eternidade, a ressurreição e a felicidade com Jesus, 2000 anos depois da sua passagem, não estaremos mostrando, muito pelo contrário, que esses temas, que essa evolução se dá mesmo ao longo do tempo? Que Jesus é mesmo um convite maravilhoso à expansão de consciência, agindo na eternidade como um remédio de longuíssima duração, para tirar as vendas dos nossos olhos, que a espiritualidade de tantas origens diferentes aponta, seja com a deusa maia dos indianos, seja com a aparência e essência da filosofia, seja com as ilusões de Richard Bach, seja com a Matrix do cinema. Muitas são as fontes que nos dizem a mesma coisa: vocês tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, porque estão fixados, distraídos no que não é e não alcançam o que é. Não é isso? Hoje é o próprio planeta que nos diz: um pouco e me vereis. Um pouco e não me vereis, e um pouco e me vereis, aos cegos que permanecem de olhos fechados. Porque aqueles que não enxergam o planeta vivo, que não respeitam o planeta vivo, que em respeito ao planeta vivo não buscam a sua melhoria, a melhoria da sua natureza, tirando a ilusão do não ser, que é o ego, e em busca do ser visceral, essencial, que é o self, que é o eu maior, que é o homem novo, que é o Cristo interior. Esses que permanecem os cegos de olhos fechados serão chamados ainda mais enfaticamente à realidade, ainda insistindo, chamando, atraindo para si a lição mais enfática, mais dolorosa, por estar insensível ao chamamento mais suave. Enquanto que aqueles que tiverem mínima boa vontade, não tiverem realizado tudo, isso não existe, mas tiverem basicamente as qualidades fundamentais para qualquer aprendizado: a humildade e a boa vontade. Só sei que nada sei, disse Sócrates. Esses abrem possibilidades para si mesmos, não é? Esses se descobrirão partículas divinas, rumando à realização e à felicidade, essa suprema alegria da alma, ao longo da eternidade, tendo paciência consigo, mas ao mesmo tempo clara noção do sentido. Com isso, nós chegaremos. Humildade, boa vontade e clareza de princípios.
é o que nós precisamos. Será muito? Um dia todos encontraremos. Um grande abraço, até a próxima.